Olá, minha amiga, meu amigo. Hora da nossa conversa nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro. No 11 de janeiro, em 1864, nascia no Rio Grande do Norte Augusto Severo. Foi um dos muitos brasileiros que voaram. Acabou que um inventou o avião, primeiro voo de avião. Mas já tínhamos outros balonistas e ele foi um entusiasta de balão, fazia sucesso nos céus de Paris e tem uma rua com o nome dele em Paris, Rue Severo. Foi no lugar, mais ou menos no lugar, na Avenue du Maine, que o balão dele explodiu, estava com um auxiliar francês e morreu ali. Morreu em 1902. E no 11 de janeiro, em 1935, a aviadora americana Amelia Earhart fez um voo solo, durou 17 horas, de Honolulu, no Havaí, a Oakland, na Califórnia. Atravessou o Pacífico. Daí uns 4.000 quilômetros por aí. 17 horas. Só para lembrar, 9 anos antes, na época dos pioneiros, Sacadura Cabral e Gago Coutinho saíram de Lisboa e vieram para o Brasil, voando. Cheio de peripécias o voo. Então é isso. Não esqueça de se inscrever, de fiscalizar a sua inscrição e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto, Ricardo Lewandowski, que foi ministro do Supremo, como presidente do Supremo em 2016, em agosto. Ele chefiou, ele presidiu o julgamento de Dilma no Senado e dizem que foi dele a ideia de rasgar a Constituição no parágrafo único do artigo 52. Qualquer pessoa que ler vê que não é rasgável, não tem como separar. Está lá escrito, presidente condenado fica inelegível por 8 anos, fica impedido de ocupar cargo público por 8 anos. Está lá escrito, não tem nenhum C, nenhuma condicionante. Acho que foi a primeira agressão sofrida pela Constituição de 88. Depois se seguiram muitas. Ele saiu agora, ao completar 75 anos, e se tornou consultor jurídico sênior da JIS, dos irmãos Batista, Joesley e Wesley, com 250 mil por mês. Dizem que ganhou 800 ao conseguir bloquear, suspender aquela multa. Mas agora aceitou ser ministro da Justiça. Acho que ele não dá mais bola para dinheiro, né? Porque lá vai ganhar 40, sei lá. E ministro da Justiça e Segurança Pública. Na verdade, eu prefiro sempre o nome de Ministério do Interior, como era antes, porque não é Ministério da Justiça. A Justiça é um poder separado. O Ministério da Justiça, no Poder Executivo, não faz sentido. Então seria Ministério da Segurança Pública. Não sei que experiência ele tem em segurança pública. Mas acho que o número 2 de Dino, que foi interventor na segurança pública do Distrito Federal por causa do 8 de janeiro, não deve ter gostado, porque ele estava com a expectativa, o Ricardo Capelli, de ser guindado ao ministério. Largou tudo e saiu em férias. Não sei se pediu, já renunciou ao cargo, né? Porque vai ser o número 2 do Ministério da Justiça, um jovem baiano, advogado, que foi assessor de Lewandowski no Ministério, na Suprema Corte, né? Se chama Manuel Carlos de Almeida Neto. Bom, então é isso. Agora, falando em Supremo, mais um que foi
não foi inocentado, foi anulada a condenação de 24 anos de prisão. O Vacari Neto, que foi tesoureiro do PT, João Vacari Neto, por ter recebido dinheiro em 2010, teoricamente para aplicar na campanha, né? O ministro Fachin considerou que a Justiça Federal do Paraná não era o fórum, não tinha jurisdição para isso. Ou seja, o CEP, foi engano de CEP. Então está tudo anulado. Só para lembrar, em 2021, o Palocci, que confessou tudo, envolvendo inclusive Lula, também teve a condenação anulada. O interessante, a declaração, a nota que foi divulgada pelos advogados, pelo advogado de Vacari. Eu vou ler, porque vale a pena. Aspas. Restabelece a legalidade de um processo viciado desde o início, eivado de incontáveis ilegalidades e abusos, o qual propiciou imensas injustiças, todas irreparáveis aos acusados, os quais foram condenados injustamente. Fecha aspas. É para guardar como um carimbo, que a gente pode usar isso futuramente muitas vezes, não é? A propósito, eu ouvi o deputado Marcel Van Hatten ler um artigo que foi publicado pela Gazeta do Povo de Curitiba, Cair de paraquedas. Ele se refere a um condenado do 8 de janeiro, Claudinei, que tem uma oficina de pintura de carro, Dinei. Tem 4 filhos, lá em Belo Horizonte, que, segundo ele, não sabe nem quem é o prefeito de Belo Horizonte, não tem nada a ver com política, mas o amigo dele, Paulinho, o convidou para vir para Brasília no dia 7, ele queria conhecer Brasília e veio. No dia 8, o Paulinho foi para a Esplanada. E o Claudinei achou que não ia dar boa coisa, ficou na plataforma da rodoviária olhando. Lá pelas tantas, o Paulinho deve ter ligado para ele, estou aqui dentro do Palácio do Planalto, vem para cá. Já estava dentro do palácio. Aí ele foi, disse que chegou lá e falou para o Paulinho, segundo o relato do deputado Van Hatten, que conversou com o Paulinho. Conversou com o Paulinho onde? Na ala psiquiátrica do presídio da Colmeia, porque ele tentou se matar quando foi condenado a 17 anos de prisão. Bom, aí porque ele foi presidente do palácio nesse momento, que foi lá ver com o Paulinho. Aí disse para o Paulinho, vamos embora, que esse negócio não vai acabar bem. E aí me chamou a atenção a resposta do Paulinho. Por que o Paulinho foi lá? Por que entrou? Por que estava tranquilo? Ele disse, segundo o Van Hatten, o exército vai chegar, aí vai ficar tudo bem. Ou seja, o Paulinho estava na ideia, sabe lá quantos estavam nessa ideia. E aí eu lembro, eu li lá no Migalhas um artigo do grande jurista Ives Gandra Martins, dizendo o seguinte, eu mesmo dizia desde agosto de 22 que não haveria a menor possibilidade de golpe, porque as Forças Armadas não participariam nunca de um golpe de Estado. Fazia tal afirmação com conhecimento e certa autoridade, pois sou professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a ECM, e dava aulas para os coronéis, dentre os quais sairiam os generais no fim do ano, sobre direito constitucional. Por isso sabia perfeitamente a mentalidade deles e que jamais as Forças Armadas tomariam qualquer medida contra a Constituição. Aí ele acrescenta, estou convencido que o presidente Bolsonaro nunca pretendeu dar golpe, mas se pretendesse não teria conseguido apoio nenhum das Forças Armadas, cujos generais, 90%, pelo menos os generais daquela época, de 90 a 22, tiveram que suportar as minhas aulas e eu conhecia a sua maneira de pensar. Por que digo isso? Porque não há golpe de Estado sem armas. Não há golpe de Estado sem tanques. Por isso, sei perfeitamente que não haveria a menor possibilidade
de um golpe de Estado. Mais do que isso, não seria possível um atentado violento ao Estado de Direito por um grupo de civis desarmados que não teria força alguma. Daí o que pensavam e a realidade que se impôs. O que pensavam alguns como o Paulinho, que entraram no Palácio do Planalto esperando pelo Exército, ou ficaram lá no acampamento esperando pelo Exército, e a realidade do Exército com civil. Bom, eu não queria terminar sem uma nota do Ministério de Relações Exteriores de Itamaraty, disse que por decisão do presidente da República, o Brasil aderiu a uma denúncia da África do Sul contra Israel de que Israel seria genocida. Denúncia perante o Tribunal Internacional de Haia, que é da ONU. Interessante, né? Porque aí o presidente do Brasil, enfim, deixa claro aquilo que ele já demonstrou, que ele tem partido nesse confronto, e o partido dele é o Hamas, né? Porque o Hamas, sim, exerceu genocídio naquele ataque, né? Com o objetivo de apagar a raça judaica, os judeus do planeta Terra. Esse é o objetivo do Hamas. Deixar de existir judeu. Já o Israel quer que deixe de existir o Hamas e não a nação palestina. É uma diferença. Tá aí, o Brasil agora, enfim, desagradou mais abertamente a Israel, sendo que havia um ponto de equilíbrio na nossa política externa, assim como havia em relação à Rússia e Ucrânia. De Brasília, Alexandre Garcia.